Dando continuidade ao tempo comum, tempo da catequese que o Senhor Jesus Cristo nos faz, a gente precisa da luz do Espírito Santo para que a gente possa mergulhar na mensagem da Palavra de Deus neste início da 15ª semana do tempo comum. E aqui, meu irmão e minha irmã, nós vamos passar pelas leituras, porque elas nos ajudam a viver o nosso batismo. Tudo começa pelo batismo, viver o batismo, viver justamente aquilo que Jesus Cristo pede, que Jesus nos dá como orientação para a nossa caminhada de cristãos batizados e batizadas que somos. Domingo passado, nós observamos que Jesus ele escolheu 72 homens para a missão. Ide para a missão, vai evangelizar. E eu disse que assim como Jesus convidou os 72, também convida os 200 que aqui estão para a missão. Eu vejo, meus irmãos, quando a gente vem para a Assembleia para celebrar a Eucaristia, vocês vieram impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, de modo que quando termina a celebração, a Eucaristia, a gente deve sair abastecidos, animados para a missão. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, do jeito que Jesus convidou e enviou, eles foram em nome do Senhor, para ajudar, para levantar os que estão caídos, para curar os feridos e assim por diante, através da sua palavra. E a palavra, meus irmãos, ela faz efeito a partir do momento que você proclama, reza, porque senão fica apenas uma palavra. De modo que, na medida que você lê a palavra de Deus, reza a palavra de Deus, eu sou um instrumento de Jesus Cristo aqui e agora. Que seria muito bom, meus irmãos, se nós tivéssemos esta convicção. Somos os portas-vozes, vamos dizer assim, do próprio Jesus. Para nós conhecermos a Jesus, a Deus, temos que ser o outro Cristo, porta-voz, o microfone, aquele que medita a palavra e coloca esta palavra em ação. Como já dizia, São Bento, ora et labora, ou seja, oração e trabalho. Não basta só ouvir. Somos aqueles representantes do Cristo vivo, aqui e agora. Por isso que os apóstolos, os discípulos saem para a missão. E nós sabemos, meus irmãos, que ser missionário hoje é um desafio, porque o próprio Jesus, em determinada ocasião, ele diz: olha, eu vou te colocar no lugar que você vai encontrar lobos, Então veja que não é fácil. Você está evangelizando, está num ambiente, está num grupo, está rodeado de pessoas, mas sabendo que muitas pessoas intencionalmente são lobos e lobas ferozes, querendo nos devorar. Isso é dentro da igreja, isso é na família, isso é no ambiente de trabalho. Sempre tem aqueles áridos que a própria palavra de Jesus nos aponta, dizendo: olha, vou te enviar para este meio, um meio onde tem lobos, mas vá
que eu te seguro, vá que eu não te deixo se abater pelos lobos que vão te provocar. Então devemos observar que de fato a missão ela não é fácil. Por isso, meu irmão e minha irmã, por não ser fácil, mas sempre tem os escolhidos de Deus. Veja na primeira leitura tirada do livro do Deuteronômio, Moisés está num ambiente como o nosso ambiente. Tem aqueles que aceitam a palavra de Deus, seguem porque ouviram alguém proclamando e meditando, e tem aquelas pessoas que não gostam da palavra, que não gostam da proclamação e não gostam daquele que está proclamando. E o Senhor, Deus, escolhe Moisés, e Moisés vai falar em nome de Deus, pedir, não é? Orientar, pedir, ouve a voz do Senhor, ouve a voz do Senhor. Depois que você ouve a voz do Senhor, você é capaz de colocar em prática e de observar os mandamentos e preceitos de Deus. É ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, meu irmão e minha irmã, ela é ouvida quando tem alguém que proclame. Se você não proclama a palavra de Deus, ninguém vai ouvir. Então precisamos ter essa convicção para que, ao proclamar a palavra de Deus, estou falando em nome do Senhor, assim como fez Moisés. Ouve a voz do Senhor. Nós ouvimos a voz do Senhor na nossa caminhada, no nosso dia a dia, no mundo tão barulhento que nós vivemos. Ouvir a voz do Senhor. Quando você ouvir a voz do Senhor, você não pode ficar calado. É necessário que também outra pessoa escute a voz do Senhor por mim proclamada. Todas as vezes que vocês estão rezando, né? E reza em voz alta, você está rezando em nome do Senhor. Não é você que está rezando. Põe isso na cabeça, meu irmão e minha irmã. Quando você reza, não é você que está rezando, é o Cristo que está rezando por você, por nós. Como eu estou falando aqui agora, mesmo diante das nossas fragilidades, né? É o Senhor que me ilumina para que eu possa repetir, para que eu possa te orientar, assim como Moisés. Ouve a voz do Senhor. Viva os mandamentos, viva os preceitos do Senhor. Para quê? Para que a gente viva na alegria com Cristo, por Cristo e em Cristo. Ouvir a voz do Senhor. Na medida que eu vou ouvindo a voz do Senhor, eu pego a palavra, transformo em sementes e planto esta semente nos corações daqueles e daquelas que não querem ouvir do Senhor. Mas precisamos, né, incentivar, ensinar, preparar pessoas que têm o coração ainda árido de não querer aceitar a palavra de Deus para transformar-se. Porque Moisés pediu que ouvisse a voz do Senhor, mas depois disse para eles: olhe, para você ouvir a minha voz é preciso conversão. Conversão. Nós precisamos de conversão todos os dias, porque pecamos por pensamentos e palavras, atos e omissões. Ouve a voz do Senhor, converta-se. Então,
na medida que eu escuto a voz do Senhor, na medida que eu me converto, eu tenho capacidade com Cristo de fazer tudo aquilo que Ele quer que nós façamos: animar os desanimados, curar os feridos, fazer caridade, preparar o ambiente para viver na unidade, para viver na comunhão. Por isto, meu irmão e minha irmã, se eu realmente me converto, eu transformo em ação. A minha oração, ela se transforma em ação evangelizadora. Tudo bem. Diante disto, meu irmão e minha irmã, nós observamos também na liturgia de hoje a beleza do Evangelho narrado por São Lucas, onde ele vai fazer uma pergunta também para nós: quem é o próximo? Quem é o meu próximo? Dentro dos mandamentos, a gente observa isto: o próximo mais próximo. No Evangelho de hoje, meus queridos irmãos, tem 3 personagens, e nós precisamos observar o primeiro personagem, o segundo personagem e o terceiro personagem. Qual das três personagens eu estou enquadrado? Eu estou enquadrado do sacerdote. O que fez o sacerdote? Ao ver aquele moribundo que tinha sido assaltado, tinha sido machucado, o que fez ele? Simplesmente se aproxima, dá uma olhadinha assim e vai para o outro lado. O sacerdote, que conhecia muito bem a lei do Senhor Deus, que vivia a lei do Senhor Deus, mas não teve compaixão. Então não adianta, meu irmão e minha irmã, você engolir Bíblia, engolir liturgia, viver de máscara religiosamente, se não tiver a atitude do Cristo, compaixão. Porque senão você fica escravo de uma liturgia engessada. É um perigo, porque nós observamos no nosso dia a dia que muitas vezes nós católicos somos católicos engessados. Conhecemos a palavra de Deus, falamos bonito e etc., mas o coração não tem a sensibilidade da compaixão. Tanto o sacerdote, como também o levita, que conhecia muito bem a lei do Senhor, fez a mesma coisa. Será, meus irmãos, que nós não estamos entre os sacerdotes e os levitas que conhecemos a palavra de Deus? Porque o autor do livro do Deuteronômio diz que a palavra de Deus, ela é acessível. Agora, eu não posso engessá-la. É necessário tirar o gesso para que se espalhe a palavra de Deus para aqueles e aquelas marginalizados ou marginalizadas. Por isso, devemos ter cuidado, porque a gente é convidado a ter esta sensibilidade para com os nossos irmãos e irmãs. Aí se torna o mais próximo. Então, os dois, o levita e o sacerdote, para Deus, eles conhecem muito, mas não têm a sensibilidade que Jesus Cristo teve. Quem teve esta sensibilidade foi o samaritano. O samaritano que era rejeitado pela sociedade, era visto com maus olhos, era um pobre, era uma pessoa, vamos dizer, à margem e assim por diante. E este samaritano, como vocês ouviram
Foi ele que teve compaixão, teve cuidado. E ainda, meu irmão e minha irmã, colocou nas feridas óleo para curar as feridas. Deixou na pensão 2 moedas. Continuou a viagem. Ao voltar, se gastou mais lá dentro da pensão, eu vou te pagar. Quer dizer, vejam, o próximo, mais próximo do samaritano, foi aquele pelo qual ele ajudou. Ele fez erguer. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele nos convida a cada um, de batizado e batizada, ser uma igreja samaritana. Uma igreja sensível para com a realidade catastrófica que nós vivemos no mundo de hoje. Uma igreja samaritana, uma igreja que acolhe, uma igreja que ampara, uma igreja que escuta. Mas devemos ter muita segurança, não é? Na palavra de Deus, porque ele diz: aquele que está comigo, eu protejo. Por quê? Porque eu vou te enviar para meios de lobos. Então você tem que ter muita firmeza no anúncio, no anunciar a palavra de Deus, vivenciar a palavra de Deus, ser sensível à palavra de Deus, para que a gente se torne uma igreja samaritana, uma igreja que acolhe, uma igreja que tem um compromisso para com meu irmão e com minha irmã, principalmente aqueles que mais precisam. Por isso, meus irmãos, aqui nós podemos dar a resposta da pergunta do Evangelho de hoje: quem é o meu próximo? Meu próximo é aquele que eu ajudo quando está precisando, é aquele que eu acolho quando está precisando, é aquele que eu curo quando está precisando de cura. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos todo dia, pedir ao Senhor: Senhor, tire de dentro do meu coração a algema, a prepotência, a autossuficiência religiosa que pode escravizar, que possa escravizar. Nos dê um coração samaritano, para que eu possa ser de fato a tua imagem aqui e agora, porque o céu começa aqui e agora. Então peçamos ao Senhor que nos faça realmente homens samaritanos para acolher aquele irmão e irmã que mais precisa de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.